Gênesis capítulo 12. Este capítulo trata de Abraão e a terra de Canaã. O livro de Gênesis ocupa-se, na sua maior parte, com a história de 7 homens, a saber, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e José. Existe, não duvido, uma linha específica de verdade apresentada em ligação com cada um destes homens. Assim, por exemplo, em Abel temos a grande verdade fundamental da aproximação de Deus por meio da expiação compreendida pela fé. Em Enoque temos a própria porção e esperança da família celestial, enquanto que Noé nos mostra o destino da família terrestre. Enoque foi levado para o céu antes do julgamento, Noé foi conduzido através do julgamento para uma terra restaurada. Desta maneira, temos em cada um o caráter distinto da verdade, e, como consequência, uma fase clara de fé. O amigo poderá prosseguir o assunto inteiramente em ligação com o capítulo 11 de Hebreus, e eu estou certo que encontrará muito interesse e proveito fazendo. Vamos prosseguir com a dissertação seguinte, a saber, a chamada de Abraão. Comparando os capítulos 12 versículo 1 e 11 versículo 31 com Atos 7 versículo 2 ao 4, vemos uma verdade de valor prático para a alma. O Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Tal foi a comunicação feita a Abraão, uma comunicação do mais definido caráter, destinada por Deus a atuar sobre o coração e a consciência de Abraão. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus, e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora, Atos 7 versículo 2 ao 4. O resultado desta comunicação é apresentado no capítulo 11 versículo 31, e tomou Tera Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã, e habitaram ali, e morreu Tera em Harã. De todas estas passagens concluímos que os laços da natureza impediram a resposta plena da alma de Abraão à chamada de Deus. Embora chamado para Canaã, contudo, demora-se em Harã, até que os laços da natureza sejam quebrados pela morte, e então, com passo decidido, toma o seu caminho para o lugar que o Deus da glória o havia chamado. Isto é cheio de significação. As influências da natureza são sempre hostis à plena realização e poder prático da chamada de Deus. Somos tristemente propensos a tomar caminho mais baixo do que aquele que a chamada divina põe diante de nós. É necessária muita simplicidade e integridade de fé para habilitar a alma a elevar-se à altura dos pensamentos de Deus, e fazer nosso aquilo que Ele revela. A oração do apóstolo Paulo, Efésios 1 versículo 15 ao 22, demonstra inteiramente como ele, por intermédio do Espírito Santo, teve a noção da dificuldade que a igreja havia sempre de ter que lutar, para compreender a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, porque, evidentemente, se falharmos em compreender a chamada, não poderemos andar como é digno dela. Eu devo saber para onde sou chamado, antes de poder ir para lá. Tivesse a alma de Abraão estado inteiramente sob o poder da verdade que a chamada de Deus era para Canaã, e que ali, também, estava a sua herança, e ele não poderia ter ficado em Harã. E assim é conosco. Se formos conduzidos pelo Espírito Santo à compreensão da verdade que somos chamados com uma chamada celestial, que o nosso lar, a nossa porção, a nossa esperança e a nossa herança são de cima, onde Cristo está à destra de Deus, nunca poderemos ficar satisfeitos por manter uma posição, buscar um nome, ou ter uma herança na terra. As duas coisas são incompatíveis, é este o verdadeiro modo de encarar o assunto. A chamada celestial não é um dogma vazio, uma teoria ineficaz, nem uma especulação tosca. Ou é uma realidade divina, ou não é absolutamente nada. A chamada de Abraão para Canaã era uma especulação? Era uma simples teoria a respeito da qual ele podia falar ou argumentar, ao mesmo tempo que continuava em Harã? Não, seguramente. Era uma verdade divina, prática e poderosa. Ele fora chamado para Canaã, e Deus não podia, possivelmente, aprovar a sua demora noutro lugar. Foi assim com Abraão, e assim é conosco. Se quisermos ter a aprovação divina, e a presença divina, devemos procurar, pela fé, agir segundo a chamada divina.
Quer dizer, devemos procurar atingir em experiência, na prática, e no caráter moral, o ponto para o qual Deus nos chamou, e esse ponto é a plena comunhão com seu Filho, comunhão com Ele na sua rejeição neste mundo, e na sua aceitação no céu. Porém, assim como no caso de Abraão foi a morte que quebrou o laço pelo qual a natureza o prendia a Arã, do mesmo modo, no nosso caso, é a morte que quebra o laço pelo qual a natureza nos liga a este mundo. Devemos compreender a verdade que morremos em Cristo, a nossa cabeça e nosso representante, que o nosso lugar na natureza, e no mundo, se encontra entre as coisas que eram, e que a cruz de Cristo é para nós o que o Mar Vermelho foi para Israel, a saber, aquilo que nos separa, para sempre, da terra, da morte e julgamento. Só assim poderemos andar como é digno da vocação com que fomos chamados, a nossa chamada, santa, elevada e celestial, a nossa chamada de Deus em Cristo Jesus. Consideremos agora os dois aspectos essenciais da cruz. Aqui, desejo falar, um pouco, da cruz de Cristo, nas suas duas grandes fases fundamentais, ou por outras palavras, a cruz como base da nossa adoração e do nosso discipulado, a nossa paz e o nosso testemunho, a nossa afinidade com Deus, e a nossa relação com o mundo. Se, como pecador convicto, olho para a cruz do Senhor Jesus Cristo, vejo nela o fundamento eterno da minha paz. Vejo o meu pecado tirado, quanto ao seu princípio ou raiz, e vejo que os meus pecados foram lavados. Vejo como Deus é, na verdade, por mim, e isso também, na própria condição em que a minha consciência me diz que estou. A cruz revela Deus como o amigo do pecador. Revela-o nesse maravilhoso caráter de justificador do mais ímpio pecador. A criação nunca poderia fazer isto. A providência nunca poderia consegui-lo. Nelas posso ver o poder de Deus, a sua majestade e a sua sabedoria, mas e se todas estas coisias fossem dispostas contra mim, vistas em si mesmas abstratamente teriam de sê-lo, porque eu sou pecador, e o poder, a majestade, e a sabedoria não podem tirar o meu pecado, nem justificar Deus por me receber. A introdução da cruz, no entanto, altera o aspecto das coisas inteiramente. Nela vejo Deus tratando com o pecado de tal maneira que se glorifica a si próprio infinitamente. Ali vejo a manifestação magnificente e a harmonia perfeita de todos os atributos divinos. Vejo amor, amor tal que cativa e anima o meu coração, e afasta-o, na proporção em que o realizo, de qualquer outro objetivo. Vejo sabedoria, e sabedoria tal que confunde os demônios e surpreende os anjos. Vejo poder, e poder tal que derruba toda a oposição. Vejo santidade, e santidade tal que repudia o pecado para o ponto mais distante do universo moral, e dá a expressão mais intensa de como Deus o detesta que jamais podia ter sido dada. Vejo graça, e graça tal que põe o pecador na própria presença de Deus, sim, põe-no no seu seio. Onde poderia eu ver estas coisas senão na cruz? Em mais parte nenhuma. Para onde quer que olhemos não podemos encontrar nada que tão ditosamente combine esses dois pontos essenciais, a saber, glória a Deus nas alturas, e paz na terra. Quão preciosa, portanto, é a cruz, nesta sua primeira fase como fundamento da paz do pecador, a base da sua adoração, e do seu eterno parentesco com Deus, que é nela tão ditosa e gloriosamente revelado. Quão preciosa é para Deus, como um fundamento justo em que pode continuar com a manifestação das suas perfeições imaculadas, e os seus desígnios preciosos com o pecador. E tão preciosa para Deus que, como bem disse um autor recentemente, tudo quanto ele tem dito, tudo o que tem feito, desde o princípio, indica que ela sempre predominou em seu coração. E não admira. O seu filho amado havia de ser suspenso ali, entre o céu e a terra, feito objeto de toda a vergonha e sofrimento que o homem e os demônios acumularam sobre si, porque ele amava fazer a vontade de seu Pai, e redimir os filhos da sua graça. Ela será o grande centro de atração, como a plena expressão do seu amor, por toda a eternidade. Por outro lado, como base do nosso discipulado prático e testemunho, a cruz requer a nossa mais profunda consideração. Neste aspecto, não preciso dizer, é tão perfeita como no primeiro. A mesma cruz que me liga com Deus separou-me do mundo. Um homem morto, acabou, evidentemente, para o mundo, e por isso o crente, tendo morrido com Cristo, acabou para o mundo, e tendo ressuscitado com Cristo, está ligado com Deus no poder de uma nova vida, uma nova natureza. Estando assim inseparavelmente unido com Cristo, ele participa da sua aceitação com Deus, e na sua rejeição pelo mundo. As duas coisas andam juntas. A primeira faz dele um adorador e cidadão do céu, a segunda torna-o uma testemunha e um estrangeiro na terra.
Aquela leva-o a entrar dentro do santuário, esta lança-o fora do arraial. Uma é tão perfeita como a outra. Se a cruz se interpôs entre mim e os meus pecados, interpôs-se realmente do mesmo modo entre mim e o mundo. No primeiro caso, põe-me no lugar de paz com Deus. No segundo, coloca-me no lugar de hostilidade com o mundo, isto é, sob o ponto de vista moral, embora, noutro sentido, faça de mim a testemunha paciente, humilde, dessa graça eterna, preciosa e insondável, que é revelada na cruz. Todavia, o crente deve compreender, claramente, e fazer distinção entre estes dois aspectos da cruz de Cristo. Não deve professar gozar de um, enquanto recusar entrar no outro. Se os seus ouvidos estiverem atentos à voz de Cristo para além do véu, devem estar prontos a ouvir também a sua voz fora do arraial. Se tem a noção da expiação que a cruz consumou, deve também compreender a rejeição que, necessariamente, ela inclui. A expiação resulta da parte que Deus teve na cruz, a rejeição da parte que o homem teve. É nosso privilégio não somente termos acabado com os nossos pecados, mas com o mundo também. Tudo isto se acha incluído na doutrina da cruz. Por isso o apóstolo podia dizer, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu, para o mundo. Gálatas 6 versículo 14. Paulo viu o mundo como uma coisa que devia ser pregada na cruz, e o mundo, tendo crucificado Cristo, crucificou tudo o que lhe pertencia. Por isso existe uma crucificação dupla, quanto ao crente há ao mundo, e se isto fosse bem compreendido mostraria a impossibilidade absoluta de jamais se misturarem as duas. Prezado amigo, ponderemos estas coisas honestamente com oração, e que o Espírito Santo nos conceda a capacidade para compreender o poder prático destes dois aspectos da cruz de Cristo. Vamos lançar uma olhada sobre Arã e os impedimentos familiares. Não sabemos por quanto tempo Abraão se demorou em Arã, todavia Deus esperou graciosamente pelo seu servo, até que, livre do obstáculo da natureza, ele pôde obedecer absolutamente à sua ordem. Contudo, não houve adaptação dessa ordem às circunstâncias da natureza. Isto nunca dará resultado. Deus ama os seus servos bem demais para os privar da bênção de completa obediência. Não houve novas revelações a Abraão durante o tempo da sua permanência em Arã. É bom notarmos este fato. Devemos agir segundo a luz comunicada, e então Deus dar-nos-á mais luz. Aquele que tem se dará, Mateus 13 versículo 12. Este é o princípio de Deus. Ainda assim, devemos lembrar que Deus nunca nos arrastará ao longo do caminho do verdadeiro discipulado. Isto não estaria de conformidade com a excelência moral que caracteriza todos os caminhos de Deus. Ele não nos arrasta, mas atrai-nos ao longo do caminho que conduz à bem-aventurança inefável em Ele próprio, e se nós não vemos que é para nossa verdadeira vantagem quebrar todas as barreiras da natureza, a fim de respondermos à chamada de Deus, desprezamos as nossas próprias misericórdias. Mas, os nossos corações compreendem pouco disto. Começamos a calcular os sacrifícios, impedimentos e as dificuldades, em vez de corrermos ao longo do caminho, em vivacidade de alma, como aqueles que conhecem e amam aquele cuja chamada soa aos seus ouvidos. Existe verdadeira bênção para a alma em cada ato de obediência, pois a obediência é o fruto da fé, e a fé liga-nos a Deus e leva-nos a uma comunhão viva com Ele. Considerando a obediência à luz deste conhecimento, podemos ver sem dificuldade como é diferente, em todos os seus traços, do legalismo. O legalismo põe o homem, com o fardo dos seus pecados, ao serviço de Deus, guardando a lei. Por isso a alma é mantida em constante tortura, e, longe de correr no caminho da obediência, não dá sequer o primeiro passo. Pelo contrário, a verdadeira obediência é simplesmente a manifestação ou o fluxo de uma nova natureza comunicada em graça. A esta nova natureza Deus dá graciosamente preceitos para sua direção, e é certo que a natureza divina, guiada por preceitos divinos, nunca pode transformar-se em legalidade. O que constitui a legalidade é o ato da velha natureza tomar os preceitos de Deus e procurar praticá-los. Tentar regular a natureza humana caída, por meio da lei pura e santa de Deus, é tão inútil e absurdo quanto pode ser qualquer coisa. Como poderia a natureza pecaminosa respirar uma atmosfera tão pura? Impossível. Tanto a atmosfera como a natureza devem ambas ser divinas. Vamos tratar agora da fé, a força motriz da alma. No entanto, o bendito Deus não somente transmite uma natureza divina ao crente, e guia essa natureza pelos seus preceitos celestiais, como põe perante ela esperanças e expectativas apropriadas. Assim, no caso de Abraão, o Deus da glória apareceu-lhe.
E com que fim? Para pôr diante da visão da sua alma um objetivo atraente, uma terra que eu te mostrarei. Isto não era coação, mas atração. A terra de Deus era, no parecer da nova natureza, o juízo da fé, muito melhor que Ur ou Harã, e embora ele nunca a tivesse visto, a fé julgava valer a pena possuí-la, visto que era a terra de Deus, e que era não apenas digna de ser possuída, mas também que valia a pena deixar todas as coisas presentes por ela. Por isso lemos, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia, Hebreus 11 versículo 8. Quer dizer, andou por fé e não por vista. Embora não tivesse visto com os seus olhos, creu com o coração, e a fé tornou-se a grande mola real da sua alma. A fé descansa num terreno muito mais sólido do que a evidência dos nossos sentidos, isto é, a palavra de Deus. Os nossos sentidos poderão enganar-nos, mas a palavra de Deus nunca. Ora, a verdade completa da natureza divina, juntamente com os preceitos que a orientam e as esperanças que a animam, o todo da doutrina divina respeitamente a estas coisas, é completamente lançada fora pelo sistema do legalismo. O legalista ensina que devemos renunciar ao mundo a fim de ganharmos o céu. Mas como pode a natureza decaída renunciar àquilo com que está aliada? Como poderá ser atraída por aquilo em que não vê encanto? O céu não tem encantos para a natureza, na verdade é o último lugar onde ela gostaria de ser encontrada. A natureza não tem gosto pelo céu, pelas suas ocupações ou pelos seus habitantes. Se fosse possível ao homem natural encontrar-se ali, sentir-se-ia miserável. Por isso, a natureza não tem poder para renunciar ao mundo, nem desejo de ir para o céu. E verdade que teria muito gosto em escapar ao inferno e ao seu inexprimível tormento, à sua tristeza e miséria. Porém o desejo de escapar ao inferno, e o desejo de chegar ao céu, partem de duas origens muito diferentes. Aquele pode existir na velha natureza, este só pode ser encontrado na nova natureza. Se não houvesse lago de fogo, nem bicho no inferno, a natureza não sentiria o seu terror. O mesmo princípio aplica-se a todos os desejos e ambições da natureza. O legalista ensina que devemos deixar o pecado antes de podermos obter justiça. Mas a natureza não pode largar o pecado, e quanto à justiça, odeia-a absolutamente. Verdade é que gosta de um pouco de religião, mas é apenas com a ideia de que a religião a guardará do fogo do inferno. Não ama a religião por ela introduzir a alma no gozo atual de Deus e dos seus caminhos. Não podemos deixar de falar sobre o Evangelho da glória do Deus bendito. Quão diferente é de todo este sistema miserável de legalismo, em cada uma das suas fases, o Evangelho da glória de Deus. Leia por favor em 1 Timóteo 1 versículo 11. Este Evangelho revela-nos o próprio Deus vindo ao mundo em graça perfeita e tirando o pecado pelo sacrifício da cruz, tirando, da maneira mais absoluta, sob a base da justiça eterna, porquanto Cristo sofreu por ele, tendo sido feito pecado por nós. E não somente Deus é visto tirando o pecado do mundo, mas dando também uma nova vida, a própria vida de ressurreição de seu Filho, exaltado e glorificado, vida que todo verdadeiro crente tem, em virtude de estar ligado, nos desígnios eternos de Deus, com aquele que foi pregado na cruz, mas está agora no trono da majestade nas alturas. Esta natureza, como já acentuamos, é guiada graciosamente pelos preceitos da palavra de Deus, aplicada com poder pelo Espírito Santo. Ele anima-a também apresentando-lhe esperanças indestrutíveis, revela, à distância, a esperança da glória, uma cidade que tem fundamentos, uma pátria melhor, isto é, a celestial, as muitas moradas da casa do Pai, harpas e salvas de ouro, e vestidos brancos, um reino que não pode falhar, ligação eterna com ele próprio, nessas regiões de glória e luz, onde a dor e as trevas nunca poderão entrar, o inefável privilégio de ser conduzido, através dos séculos incontáveis da eternidade. Águas tranquilas, e verdes pastos de amor redentor. Como tudo isto é diferente do conceito do legalista. Em vez de me mandar educar e dominar, por meio de dogmas de religião sistemática, uma natureza irremediavelmente corrompida, de maneira a que eu possa desse modo renunciar ao mundo que amo, e alcançar um céu que detesto, Deus, em graça infinita, e com base no sacrifício de Cristo, concede-me uma natureza que pode gozar o céu, e o céu para essa natureza gozar, e, não somente o céu, mas ele próprio, a fonte infalível de toda a alegria do céu. Tal é o caminho excelente de Deus. Assim ele tratou com Abraão. Assim tratou com Saulo de Tarso. Assim trata conosco.
O Deus da glória mostrou a Abraão um melhor país do que Ur ou Harã, mostrou a Saulo de Tarso uma glória tão brilhante, que fechou os seus olhos para as glórias mais refulgentes da terra, e originou que ele as considerasse todas como esterco, para poder ganhar aquele bendito Senhor que lhe havia aparecido, e cuja voz tinha falado ao mais íntimo da sua alma. Ele viu um Cristo celestial na glória, e, durante o resto da sua carreira, não obstante a fraqueza do vaso terrestre, aquele Cristo celestial e essa glória celestial absorveram toda a sua alma. É interessante destacar que Deus responde à fé de Abraão, porém põe o seu servo à prova. E passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam, então, os cananeus na terra. A presença dos cananeus na terra de Deus havia necessariamente de ser uma prova para Abraão. Seria uma exigência para sua fé e esperança, um exercício do coração e uma prova de paciência. Tinha deixado Ur e Harã para trás e entrado no país do qual o Deus da glória lhe havia falado, e encontrou lá os cananeus. Porém encontrou lá também o Senhor. E apareceu o Senhor a Abrão, e disse, a tua semente darei esta terra. A ligação entre os dois relatos é bela e tocante. Os cananeus estavam na terra, e para que os olhos de Abraão não fossem atraídos pelos cananeus, os possuidores da terra, o Senhor aparece-lhe como aquele que ia dar-lhe a terra e a sua semente para sempre. Assim Abraão toma o seu lugar elevado com Deus e não com os cananeus. Isto é cheio de instrução para nós. Os cananeus na terra são a expressão do poder de Satanás, porém, em vez de estarmos ocupados com o poder de Satanás para nos afastar da herança, nós somos chamados para compreender o poder de Cristo para nos introduzir na posse da herança. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, Efésios 6 versículo 12. A própria esfera para onde somos chamados é a esfera do nosso conflito. Deve isto aterrorizar-nos? De modo nenhum. Temos Cristo nela, um Cristo vitorioso, em quem somos mais do que vencedores. Por isso, em vez de acedermos ao espírito de temor, nós cultivamos o espírito de adoração. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecerá. E moveu-se dali para a montanha banda do oriente de Betel e armou a sua tenda. O altar e a tenda dão-nos os dois grandes traços do caráter de Abraão, adorador de Deus e estrangeiro na terra, bem-aventurados característicos. Nada tendo no mundo, temos, todavia, tudo em Deus. Abraão não tinha sequer onde pôr a planta do seu pé, mas tinha Deus e isso era bastante. Contudo, a fé tem as suas provas, bem como as suas respostas. Não deve pensar-se que o homem de fé, tendo sido empurrado para fora das circunstâncias, ache tudo simples e fácil. De modo nenhum. De vez em quando tem que enfrentar mar encapelado e céu carregado, todavia é tudo graciosamente destinado a levá-lo a uma experiência mais profunda do que Deus é para o coração que confia nele. Se os céus nunca tivessem nuvens, e o oceano nunca se agitasse, o crente não conheceria tão bem o Deus com quem tem de tratar, porque, enfim, nós sabemos como o coração é propenso a confundir a paz das circunstâncias com a paz de Deus. Quando todas as coisas correm agradavelmente, os nossos bens seguros, os negócios prósperos, os filhos e os servos conduzindo-se corretamente, a nossa casa confortável, e gozarmos de boa saúde, em suma, tudo à medida dos nossos desejos, como somos propensos a confundir a paz que repousa sobre tais circunstâncias com aquela paz que o emana do conhecimento da presença de Cristo. O Senhor conhece isto, e portanto vem, de um ou outro modo, e sacode o apoio, isto é, se estivermos descansando nas circunstâncias, em vez de esperarmos nele. Por outro lado, somos frequentemente levados a julgar a retidão de uma carreira pela sua exceção às provações ou vice-versa. Isto é um grande erro. A carreira de obediência pode ser por vezes muito difícil para a carne e o sangue. Assim, no caso de Abraão, ele não foi apenas chamado para encontrar os cananeus, no lugar para onde Deus o havia chamado, mas havia também fome na terra. Devia ele, portanto, concluir que não estava no seu próprio lugar? Certamente que não. Isso seria julgar segundo as aparências, a própria coisa que a fé nunca faz. Sem dúvida, era uma grande prova para o coração, um enigma inexplicável para a natureza, mas para a fé era tudo claro e fácil. Quando Paulo foi chamado para Macedônia, a primeira coisa que encontrou, por assim dizer, foi a prisão de Filipos. Isto para um coração que não estivesse em comunhão com Deus teria parecido um golpe mortal na sua missão. Porém, Paulo nunca pôs em dúvida a retidão da sua posição. Ele pôde cantar hinos a Deus no meio de tudo, certo de que tudo era precisamente como devia ser, e assim era,
pois que nas prisões de Filipos estava um dos vasos da misericórdia de Deus, que não podia, humanamente falando, ter ouvido o evangelho se os seus pregadores não tivessem sido lançados no próprio lugar onde ele estava. O diabo foi, apesar do que é, um instrumento para mandar o evangelho aos ouvidos de um dos eleitos de Deus. Por fim, consideremos agora a fome e o Egito. Ora, Abraão podia ter raciocinado da mesma maneira, com respeito à fome. Ele estava no próprio lugar onde Deus o tinha posto, e, evidentemente, não recebeu instruções para o deixar. Na verdade, a fome estava ali, e, além disso, o Egito ficava perto, oferecendo alívio da pressão. Ainda assim o dever do servo de Deus era claro. E melhor morrer-se de fome em Canaã, se assim tiver de ser, do que viver na luxúria no Egito. É muito melhor sofrer no caminho de Deus do que estar à vontade no de Satanás. E melhor ser-se pobre com Cristo do que rico sem ele. Abraão teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servos, e servas, e jumentas e camelôs. Prova real, diria o coração natural, indubitavelmente, da retidão do passo que havia dado, descendo ao Egito. Mas, ele não tinha altar, não havia comunhão com Deus. O Egito não era o lugar da presença de Deus. Abraão perdeu mais do que ganhou indo para lá. Este é sempre o caso. Nada pode compensar a perda da nossa comunhão com Deus. A falta de opressão temporária, e o acesso às maiores riquezas, são apenas pobres equivalências daquilo que se perde por nos afastarmos, ainda que seja só a ponta de um cabelo, do caminho reto da obediência. Como temos que acrescentar o nosso amém a isto? Quantos, com o fim de evitarem a provação e o exercício espiritual ligados com o caminho de Deus, se têm desviado para a corrente do presente século mau, e acarretado desse modo pobreza, tristeza e mágoa sobre as suas almas? Pode muito bem ser que tenham, para usar a frase que é muito vulgar, feito dinheiro, aumentado seus bens, conseguido os favores do mundo e que sejam muito estimados pelos seus faraós, alcançando um nome e uma boa posição entre os homens. Porém, estas coisas são uma equivalência própria para a alegria em Deus, comunhão e liberdade de coração, uma consciência pura e tranquila, um espírito de louvor, um testemunho vigoroso e serviço eficaz? Ai daquele que pensa que sim. E contudo estas bênçãos incomparáveis têm sido, por vezes, vendidas por um pouco de bem-estar, alguma influência e dinheiro. Prezado amigo, devemos vigiar contra a tendência de nos afastarmos do caminho estreito, todavia seguro, por vezes áspero e contudo sempre agradável, mas simples e sempre de obediência. Vigiemos com zelo e rigor pela fé e a boa consciência, 1 Timóteo 1 versículo 19, a qual não pode ser compensada por nada. Se vier a provação, devemos esperar em Deus, em vez de descermos ao Egito, e assim a provação, em vez de ser uma ocasião de tropeço, será uma oportunidade de obediência. Quando somos tentados a seguir o curso do mundo, lembremo-nos de aquele que se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Gálatas 1 versículo 4. Se tal foi o seu amor por nós, e era tal o seu sentido do verdadeiro caráter deste presente século mau, que se deu a si mesmo a fim de nos libertar dele, negá-lo-emos lançando-nos outra vez naquilo de que a sua cruz nos libertou, permita Deus que não. Que Deus nos guarde em sua mão e à sombra das suas asas, até vermos Jesus como ele é, sermos semelhantes a ele, andarmos e estarmos com ele para sempre.